Eu fiz mais de 20 mil reais por mês nos últimos 2 meses só compartilhando minha carreira aqui nesse canal do YouTube. E esse canal existe faz só 10 meses. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como eu fiz isso, como eu transformei minha carreira em algo digno de gerar conteúdo na internet de valor pra vocês e como isso me trouxe um bom retorno financeiro. Pra quem não sabe, faz um mês que eu me demiti do meu emprego como CLT, que eu ganhava 18 mil reais por mês pra focar nos meus próprios negócios. E como vocês estão vendo, eu já passei desse valor de 18 mil só com esse canal do YouTube, mas não é exatamente só o YouTube, eu já vou explicar isso pra vocês. Bom, vocês estão vendo que eu tô segurando 2 envelopes aqui, e esses envelopes, na verdade, eles são da UVP, que é a escola de investimentos que eu faço parte, que eu sou aluno, na verdade, né? Já faz mais de um ano aí que eu sou aluno deles, e eu recebi esse envelope, não é por esse vídeo está sendo patrocinado, tá? Porque esse vídeo está sendo patrocinado pela UVP, mas eu recebi esse envelope aqui por eu ser aluno, né? E eu tô abrindo aqui com vocês enquanto eu falo um pouco mais sobre eles. Então você sente que você trabalha, ganha bem, mas seu dinheiro não sobra no final do mês? A UVP é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil e eu confio muito neles. O curso é 100% online, pensado para quem quer organizar a vida financeira e investir com segurança, do básico ao avançado. Ele já tem mais de 60 mil alunos e só uma reclamação real lá no Reclame Aqui. Eles são tão confiantes no curso deles que eles têm garantia plena. Mesmo se você concluir tudo, caso você não tenha aprendido ou não se sentir satisfeito, você pode pegar todo o seu dinheiro de volta. Eu pessoalmente sou muito grato ao UVP, porque graças a eles, hoje eu tenho muita confiança investindo. Pra quem me segue no Instagram, já viu, vira e mexe eu citando eles lá nos stories e contando que eu tô lá fazendo o curso, né? Então clica no link da descrição pra fazer a sua análise de perfil pra UVP, porque aí eles vão ver se esse curso faz sentido pra você, porque precisa fazer sentido, tanto pra eles quanto pra você. Se você ganha pelo menos R$ 4.500 por mês ou tem um custo de vida mais baixo, de repente mora com os pais, aí vai ser perfeito pra você. Investir não é sobre ter dinheiro, é sobre ter o controle, então é melhor começar agora. Pô, essa carta aqui é muito legal, é uma carta mesmo, né, lá do pessoal da UVP, do Raul. É isso, eu indico aí totalmente pra vocês. Bom, e como eu comecei o meu conteúdo na internet? Tudo começou, na verdade, primeiro no Instagram. Eu comecei fazendo alguns Reels, eram alguns Reels bem simples assim, sobre o meu setup, minha mesa de escritório que tá aqui atrás. Eu achava ela uma coisa bonita e uma coisa que eu podia falar sobre, que eu podia fazer algumas postagens, alguns vídeos, e aí comecei a falar sobre isso. Então esse momento foi muito importante, porque eu tinha certeza que eu queria começar a criar conteúdo, mas eu não sabia sobre o que falar, né? Mas aí então o mais importante é que eu sabia que eu tinha que começar, não tinha jeito, até demorou vários meses, aí demorou anos para eu tomar essa coragem, mas quando eu finalmente tomei a coragem, eu pensei, é hoje que eu vou postar algum vídeo, é hoje que eu vou escrever um roteiro e vai sair. Então foi quando eu decidi pegar, sentar e fazer o vídeo. Então você aí pode estar se sentindo agonizado assim, que não consegue começar a criar conteúdo, não sabe sobre o que falar, não sabe como começar, tem muitas inseguranças, fica pensando que as pessoas vão pensar sobre você. Cara, tem que ir com tudo e não adianta, você só vai começar a criar conteúdo o dia que você tacar o for assim e começar a produzir e a postar. O seu canal só começa depois que você postar o primeiro vídeo. Antes disso, ele não existe. E o primeiro passo é sempre postar. Não é planejar, não é pensar na ideia, não é ficar pensando muito mais do que precisa, sabe? Então eu comecei lá no Instagram falando sobre o meu setup, deu algumas views, até apareceu uma marca lá pra me fazer um patrocínio pequeno, então tava indo, passou aí alguns poucos meses, só que eu comecei a ficar bem desanimado, eu não tava gostando desse conteúdo, não era algo que eu sentia que eu trazia alguma mensagem, algo pra acrescentar na vida das pessoas, né? Eu tava só mostrando a minha mesa bonita e falando lá, olha que mesa bonita, eu quero comprar mais coisa pra deixar minha mesa mais bonita. Era um negócio muito vazio que eu sentia. Até que um dia eu saí pra almoçar com um amigo meu e eu tava conversando sobre isso e tal, desabafando que eu tava desanimado com o meu conteúdo, e ele deu um conselho pra mim muito legal. Ele falou pra mim o seguinte: grave conteúdo, ensine para as pessoas sobre algo que as pessoas dizem que você é bom nisso, mas você nem percebia. Então algo que você é elogiado, mas que é mais natural para você. Você não se esforça tanto para isso. Você não tem que gastar muita energia mental para fazer. E foi aí que eu pensei, poxa, minha carreira de tecnologia, minha carreira de programação, é algo que o pessoal sempre fala, né? Nossa, Yudi, você tem um cargo bom, você conseguiu, jovem e tal, bem legal. Mas para mim sempre foi algo natural. Eu só entrei na faculdade, fui estudando, consegui meu estágio, consegui meu emprego e fui crescendo na carreira naturalmente. É claro que eu me esforcei muito sempre, todos os meses, todos os anos, estudando depois do expediente,
né, ralando aí para conseguir as minhas promoções, entregando muito resultado nas empresas, estudando muito na faculdade, sendo um ótimo aluno na faculdade, mas isso tudo era natural para mim. E foi aí que eu percebi que eu tinha algo que eu era muito bom, mas que era natural, e por isso seria bem mais fácil de eu falar sobre isso em um conteúdo na internet. E aí eu trago uma segunda dica aqui sobre isso para vocês também, que é uma frase minha: fale sobre algo que você tem histórias para contar. Então isso é muito importante. Quando você vai criar conteúdo na internet, você tem que contar histórias, dizer relatos sobre a sua vida, porque o conteúdo quase sempre tem que ser algo mais pessoal e não algo genérico, porque a coisa genérica tem de monte na internet. O seu diferencial sempre vai ser a sua personalidade e a sua história. Então o seu nicho, o seu conteúdo tem que ser sobre algo que você tem histórias para contar. E bom, minha carreira eu tinha muita coisa para contar, várias histórias, né, sobre estágio, sobre minha progressão, sobre minha faculdade, então aí caiu como uma luva também. E isso acabou virando, eu percebi também que isso era minha vantagem injusta, né? Então às vezes as pessoas falam: conte histórias sobre sua vantagem injusta. E o que seria sua vantagem injusta? É algo que aconteceu na história da sua vida, ou é algum talento, alguma coisa sobre você que é uma vantagem muito grande que você tem em relação às outras pessoas. O meu caso é eu ter tido uma carreira de tecnologia que foi rápida, que eu evoluí com um progresso bom. E o que mais especificamente? Bom, eu virei sênior com 22 anos de idade. O que mais? Eu consegui um emprego para o exterior. Eu já sabia que eu queria programar desde a minha infância, desde a minha adolescência, eu já estava estudando programação. E isso, como você pode ver, acaba virando bons títulos, né? Boas thumbnails e boas histórias para contar. Então realmente é uma vantagem injusta que a gente tem. E eu diria assim que quase todo mundo tem uma vantagem injusta, tá? Alguma coisa sobre a sua vida, que é algo de destaque que você pode contar para as pessoas. É claro que, né, não existe todo mundo, né? Pode ser que você não tenha, aí, bom, batalhar pra conseguir alguma, né? Ou continua sem vantagem injusta mesmo, é só uma vantagem, né? Não é um requisito. E aí, cara, eu realmente acreditava que a minha história de carreira não era nada demais. Por isso que não foi a minha primeira ideia pra criar um canal sobre, né? Não era esse tema que eu escolheria logo de início. Porque eu realmente achava que minha carreira não tinha nada de impressionante, nada de diferente de qualquer outra pessoa. Mas mesmo assim, o que eu fiz? Eu simplesmente criei meu canal e comecei a contar minha história. Então eu vou mostrar aqui o meu vídeo para vocês, os meus vídeos mais antigos. Vocês podem ver aqui, ó, a vantagem injusta, minha trajetória, mercado de programação, valeu a pena essa programação. O que eu fazia? Eu simplesmente peguei a minha história de estágio, minha carreira em programação e contei várias vezes a mesma história em vários vídeos diferentes, só encapando ele de outra forma e trazendo um valor diferente, um foco diferente em cada vídeo. Então vocês podem ver aqui, ó, estudo programação assim, como conquistei meu estágio, como virei programador, como realmente é ser programador, minha trajetória como programador, valeu a pena ser programador. Então vocês podem ver que mais ou menos tudo é o mesmo tema, mas sempre tem um foco diferente e eu sempre trago algum valor diferente em cada vídeo. É claro que se você for pegar e contar a mesma história em todos os vídeos e ser muito parecido assim de forma seguida, vai ficar bem pior, assim, você não pode exagerar tanto nisso. Por exemplo, se eu pegasse isso aqui, ó, de minha trajetória como programador e como conquistei estágio e como virei programador e postar esses 3 vídeos um atrás do outro, não ia pegar muito bem porque esses 3 vídeos são bem parecidos, os 3 vídeos eu tô contando a mesma história. Mas é assim que se faz, tá, gente? Você não pode exagerar, mas eu tô mostrando aqui o segredo aqui do conteúdo pra vocês, né? Vocês têm que pegar uma história que tem sobre a vida de vocês e, cara, extraia o máximo de conteúdo disso de várias formas diferentes. Então eu contei aqui sobre o meu estágio várias vezes. E depois o que aconteceu também? Eu consegui o meu emprego pro exterior, né? Aqui, ó, me demiti como sênior no iFood. E aí, a partir daqui eu comecei a contar várias vezes a minha história de demissão de uma empresa grande para começar a trabalhar no exterior e como estava sendo o meu trabalho no exterior. Então, de novo, a mesma história eu usei, encapei de várias formas diferentes e contei várias vezes pra vocês e, cara, o conteúdo fica bom, o conteúdo fica legal. Por quê? Porque você sempre tem que estar trazendo algum valor novo, tá? Não adianta só repetir e não trazer nada de novo, né? E esse valor, ele pode ser qualquer coisa que vai contribuir na vida da pessoa. Então, por exemplo, às vezes eu dava algumas dicas que eu achava que ia ser inútil, que ninguém ligava, mas isso acabava sendo algo de muito valor para a pessoa, pessoalmente. Então, algumas coisas que eu achava que eram simples, as pessoas achavam simplesmente genial. Então, por exemplo, teve alguns vídeos aqui que eu compartilhei algumas ideias, por exemplo, aqui no
como realmente sou programador, como eu estudo programação, por exemplo, eu compartilhei como eu estudava, e eram coisas muito simples. Por exemplo, eu falei que eu anotava tudo em um quadro Kanban, num Trello ou alguma coisa assim, ou eu compartilhei que eu desenhava as coisas que eu estava estudando em um quadro, num site, no Whimsical, por exemplo, eu compartilhei isso. Isso, cara, virou até post no LinkedIn de outras pessoas. Então as pessoas aqui, ó, compartilharam que gostaram das minhas dicas. E, cara, eu achava que eram coisas muito simples, e são coisas muito simples mesmo. É só a forma que eu faço anotações, a forma que eu organizo meu pensamento quando eu estou estudando. Mas tudo isso virou uma inspiração muito grande para as pessoas. Aqui, ó, por exemplo, o Trello que eu falei que eu fazia, o rapaz aqui, o João Tomé, ele compartilhou como se fosse algo genial. E não é algo genial, e ele também sabe que não é algo genial, sabe? Mas é algo que ajudou ele, então é digno de ser compartilhado. Então, muito legal isso, né? Essa noção aí de que o que pode ser simples para você pode ser muito importante e esclarecedor para uma outra pessoa. E aí, com tudo isso, eu criei esse público, criei essa conexão com vocês, e como isso virou dinheiro, virou money no meu bolso. Bom, agora eu quero trazer uma coisa muito importante aqui para vocês, que é que o dinheiro, ele é consequência. Então, primeiro, você tem que criar a sua autoridade e gerar conexão com o seu público. Depois disso, o dinheiro vai vir com facilidade. Então, eu falei várias vezes sobre minha carreira, contei a minha história de estágio, mostrei como eu estudava, mostrei os meus resultados, tudo isso virou autoridade. E eu fiz tudo isso de forma muito vulnerável, trazendo com transparência todas as coisas que eu fazia, todos os meus resultados, e isso gerou a conexão. E aí o que aconteceu? Algumas marcas começaram a entrar em contato comigo, algumas empresas, alguns outros criadores de conteúdo, e começou a surgir oportunidades de patrocínio, de parcerias. Então as maiores quantidades de dinheiro que eu fiz com esse canal do YouTube, na verdade não foram exatamente com o YouTube, com as visualizações, mas sim com patrocínios de marcas e também com vendas como afiliado, que é revender aí um curso, algum programa, alguma coisa assim, através de um link. E tudo isso só deu certo, por quê? Por causa de duas coisas muito importantes. Primeira é a integridade, então eu só fiz parceria com coisas que eu acreditava muito, muito mesmo. O que eu não acreditava, ou descartava depois, ou não queria mais, sabe? Então tinha que fazer muito sentido. Então até, por exemplo, algum produto que não tinha nenhum problema sobre o produto, mas eu sinto que não encaixa com o meu público, não faz sentido eu vender um copo aqui pra vocês, porque o que vocês têm a ver com compra de copos, né? Então, se o produto não faz sentido, eu não divulgo aqui pra vocês. E o segundo motivo que fez isso dar certo é que eu foquei simplesmente no meu progresso e em contribuir, em ajudar, e o dinheiro eu encarei como consequência, por isso que deu tão certo. Então, foque em continuar progredindo, sabe? A sua evolução pessoal, que com isso você vai criando a sua autoridade, não tem jeito, vai criar, e foque em contribuir com as pessoas, né? Ajudar o pessoal, que aí você vai criando essa conexão, essa ajuda mútua que vai ter entre você e seu público. E, inclusive, eu tô monetizando de várias formas, né? Não é só essa forma com o canal do YouTube. Por exemplo, nas últimas 2 semanas, no último vídeo, eu contei que eu já tava fazendo mentoria sobre criação de conteúdo pro YouTube, né? Esse formato de vídeos longos que eu faço. Então eu tava fazendo mentoria para alguns amigos meus, aí do último vídeo pra cá já um monte de gente entrou em contato comigo, já fechei mais mentorias com vocês aí, clientes mesmo do YouTube, que vieram do YouTube, então tá sendo bem legal isso. Então isso foi bem legal, né? Achei outra forma de fazer dinheiro, e você também pode achar várias formas de fazer dinheiro. No meu caso aqui foi essa mentoria que eu tô ajudando pessoas a fazer a mesma coisa que eu fiz com esse canal do YouTube. Se você tiver interesse, lembrando que é pago, me manda uma mensagem aí que a gente resolve. Então, como mensagem final aqui de dica pra vocês, eu queria deixar que se você tá querendo criar conteúdo, se você tá querendo compartilhar sua carreira e transformar isso em dinheiro na internet, saiba, tenha em mente que o dinheiro é consequência. Então foque em ser vulnerável, né? Traga aí a sua história de verdade, sem mentir, sem trazer falsas verdades. Sempre fale do seu coração, se abra mesmo para o seu público. Então eu trouxe, por exemplo, prints, trouxe as histórias da minha vida, trouxe números, sempre para trazer essa veracidade e essa transparência para vocês. E aí é fazendo isso, sempre falando a verdade, focando sempre em progredir, né? Em você continuar melhorando,
e em contribuir, então você ajudar as pessoas de coração aberto, que aí o dinheiro, o retorno monetário vai vir como consequência. Não é fácil, tá? É muito difícil, você tem que se esforçar muito, você tem que arranjar tempo de onde você não tem. Eu, por exemplo, arranjava tempo aí nos finais de semana para conseguir postar um vídeo por semana, né? E aí postando um vídeo por semana, isso aí foi escalando e eu consegui finalmente me demitir da minha CLT, por exemplo. Mas graças a Deus, no final deu tudo certo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário aí pra gente conversar e se inscreve no canal e ativa o sininho se você quiser saber mais sobre a minha criação de conteúdo aqui, sobre como eu faço dinheiro, sobre minha vida como programador. Então é isso, muito obrigado e um abraço!